dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos e bases, tá? Que é a sequência do nosso capítulo 3, sobre variedade das substâncias. Então, vai ser um geral sobre ácidos e bases, que a gente já tinha conversado há muito tempo atrás, né? Mas a gente vai avançar um pouquinho. E aí a gente vai depois desenvolver os exercícios, tá? E dando sequência, daí na semana que vem a gente vai tratar de sais e óxidos, e aí a gente finaliza esse capítulo. Então, a gente vai ter bastante atividade ainda para ser desenvolvida. Então, vamos lá, vou projetar aqui para vocês. Depois, se precisar também, eu posso disponibilizar os slides, tá? Se alguém quiser. Então, vamos lá. Então, para a gente poder se situar aqui, né, variedade das substâncias, tá? Deixa eu só ver quem está aqui no chat. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre ácidos e bases, né? Então, o que são os ácidos e bases? São substâncias que a gente tem contato no nosso dia a dia, né? São substâncias que a gente usa, inclusive alimentos, né? Tem alimentos aí que são ácidos, outros alimentos que são chamados de alcalinos, né? Ou básicos, tá? Então, por definição, o que seria um ácido, né? O ácido, ele pode ser definido como um composto que, quando é dissolvido na água, ele vai ionizar, né, vai gerar íons e vai liberar especificamente um íon, que é o cátion de hidrogênio, né, o hidrogênio 1 positivo. Então, esse hidrogênio ele perde um elétron, certo? Por isso que ele fica positivo. Para outros autores, né, pode ser definido também um ácido como uma substância que doa um próton, né, já que fica liberado esse hidrogênio positivo aqui. Tá? Ou então a gente poderia entender também como uma substância que recebe pares eletrônicos em uma ligação química. Então ele vai estar recebendo os pares eletrônicos justamente porque ele está na forma de um cátion, né? Então tem algumas definições aí que foram sendo modificadas ao longo do tempo, mas a definição que a gente vai utilizar como base, né, é o que a gente tem no material também, que é a primeira definição, tá? Um composto que, quando dissolvido na água, ele vai ionizar e vai gerar o cátion de hidrogênio, tá? O hidrogênio uma vez positivo. Já as bases, né, são os compostos que, quando se dissolvem em água, eles dissociam, então aqui não é um processo de ionização, uma dissociação, e vão formar um ânion, tá? Então eles formam um ânion, que é uma hidroxila. Então percebam que a gente não tem só um elemento, né? A hidroxila, ela é composta de um oxigênio com um hidrogênio, né? Então é oxigênio e hidrogênio ligados, então isso aqui, esses dois elementos estão sempre juntos, né? Isso aqui é uma hidroxila, tá? Então, a gente também poderia dizer que é uma substância que recebe um próton ou uma substância que vai estar cedendo um par eletrônico, tá? Por definição, então, aqui, a gente também vai utilizar essa primeira colocação, né? Compostos que, quando dissolvidos em água, dissociam e formam um ânion de hidroxila, né? O OH-, tá? Então, essas duas primeiras aí são as principais para a gente poder dar sequência aí e tá correspondendo com a explicação que vocês têm no material, né? Então, para a gente não confundir, né, e não aprofundar mais essa discussão, a gente fica com essas duas definições. Mas se verem outras, né, sabem que está sendo falado da mesma coisa, tá? Então, as características gerais, né, do que é um ácido ou o que é uma base, né? Então, a característica do ácido. Em geral, né, os ácidos que a gente utiliza na alimentação, né, eles vão ser alimentos que têm um gosto amargo, em geral eles têm um gosto amargo. Substâncias, né, que a gente tem contato também podem queimar a pele, né, então são chamados de corrosivos, né, podem causar lesões sérias, inclusive, na pele. Podem corroer metais também, então eles são utilizados até como produtos para limpeza, né, para remoção de ferrugem, enfim, a gente tem várias aplicações aí, tá? E a gente vai ter alguns indicadores de acidez, né, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor. Então, tem um indicador que é bastante utilizado, que é o papel tornassol, tá? Esse papel, ele muda de cor de acordo com o pH, né, que a gente já vai falar o que é o pH da substância, e quando é um ácido, o papel fica vermelho, tá? E tem um outro indicador também, que é uma outra substância que é utilizada para identificar ácido e base, que nesse indicador universal ele vai ficar vermelho ou alaranjado, tá? Então, a gente sabe que é ácido quando nesses dois indicadores fica vermelho ou em tom de alaranjado,
tá? Já as bases, o gosto delas vai ser um gosto adstringente. Sabe o gosto de quando a gente come uma banana que ainda não está madura? Uma banana que está meio verde, que a gente diz que ela trava, né? Porque ela tem esse sabor adstringente. Algumas bebidas também têm esse gosto, né? E é característico de alimentos que são básicos, né? Ou alcalinos, tá? E quando a gente toca nesses produtos, geralmente eles são viscosos, né? Dá a sensação que tem uma película assim sobre a pele, né? Fica escorregadio, tá? Muitas bases, quando elas reagem com ácido, elas geram sais. Aí mais adiante a gente vai falar também sobre os sais e vai voltar nisso, tá? As bases fortes, né? Elas podem reagir de forma violenta com os ácidos, podem gerar outros compostos também que depois a gente vai ver, tá? E quando estão em contato com o papel tornassol, elas ficam azuis, tá? No indicador universal, o indicador universal ela vai ter um tom de roxo também, tá? Roxo azulado. Tem outros indicadores que a gente vai falar aqui na sequência que, dependendo da situação, não mudam de cor, tá? Mas nesses dois aqui, vai ficar geralmente o ácido puxando para o tom avermelhado e a base puxando para o tom azulado, tá? Isso aqui, gente, vocês já devem ter visto testar na piscina. Quem tem piscina em casa ou já viu alguém testando a água da piscina, tem Sim. a medição do pH, né? E aí fica coloridinho, não é? Aquela cor ali indica qual o pH da água, tá? Então, é justamente isso aqui que a gente está falando. Tem uma aplicação até no nosso dia a dia, né? Então, é importante também entender o que significa aquele teste ali que é feito na piscina, né? Ou em alguns alimentos, em processos de fabricação, tá? Na própria água que a gente consome, né? Tem que fazer teste do pH também. Então, o que é esse pH, né? Todos os compostos químicos, eles vão ter esse pH. Esse pH, a sigla pH, significa potencial hidrogeniônico, tá? Então, isso seria basicamente, né? Qual a quantidade de hidrogênio livre que a gente teria nesse material, tá? Então, a gente vai ter o pH neutro, que é o pH da água pura, é valor de 7, tá? Então, a escala de pH ela vai de 0 a 14. O 7, que é o que está no meio, é o pH neutro, tá? Qualquer substância que esteja entre 0 e 7, ela é ácida, e qualquer substância que está entre 7 e 14, ela é classificada como uma base, tá? Então, por isso que tem que ter a escala, tem que ter o indicador, para que a gente possa medir o pH e classificar essa substância. Quanto mais perto do zero, né, mais forte vai ser esse ácido. E quanto mais perto do 14, mais forte vai ser essa base. Tá? Então, elas vão ter poder de corrosão, né, tanto o ácido quanto a base, de acordo com a intensidade aí do pH. Tá? Então, voltando um pouquinho sobre os indicadores universais, né, um deles que é bastante utilizado, é a fenolftaleína, tá? É uma substância que a gente usa também que ela vai reagir e vai indicar se é um ácido ou uma base, tá? Em contato, né, com substâncias que são ácidas, a fenolftaleína não muda de cor, mas em substâncias que são básicas, ela fica rosa, tá? Fica um rosa bem intenso. O papel de tornassol, já falei para vocês que fica azul na base e vermelho nos ácidos. E o indicador universal, ele vai ter, né, essa escala também entre o amarelo, né, o alaranjado e o azul, só que no meio do caminho a gente tem todas as outras cores, que é isso que a gente tem aqui em seguida, tá? Então, se a gente utilizar esse indicador universal, a gente vai ver que substâncias que são muito ácidas ficam em tom de vermelho, e aí a gente vai tendo um degradê, né, de cores em direção à neutralidade, que seria a água, né? Daí é o 7, que fica verde, tá? Então, a água da piscina, normalmente, quando ela é medida, ela tem que ficar ali entre um tom de verde e amarelo, né? Um verde amarelado, porque ela tem que estar em torno, né, da neutralidade, né? A gente tem que buscar a neutralidade para que essa água ela não cause danos para quem vai tomar banho na piscina, né? E quanto mais básico é o meio, mais azulado vai ficando. Então, tem todas essas possibilidades de cores aí, tá? E aí, aqui nessa ilustração que eu trouxe para vocês, tem exemplos de alguns alimentos, né, e substâncias que a gente usa no nosso dia a dia e o pH que elas têm, tá? Então, por exemplo, uma bateria ou uma pilha, né, é extremamente ácida. Maria Júlia levantou a mão?
Sim. E aquele negocinho que a professora usa na nossa hidroponia, ele mede o quê? Na hidroponia, a gente vai ter vários sais ali dissolvidos, né? E a gente vai ter uma variação. A gente não costuma medir o pH dali, tá? Mas geralmente ele vai ficar em torno de neutro, né? O que a gente mede na hidroponia é a condutividade elétrica, né? Quanto de sais que eu tenho ali dissolvidos. Porque é isso que as plantas vão utilizar para poder crescer, tá? Mas o pH, ele não pode nem estar ácido, nem básico, porque senão vai prejudicar o crescimento da planta. Tá? Então, por isso que a gente usa muita água, né? A água ali, ela vai dissolver ao máximo, né? Esses sais e tem uma tendência ali de ficar em torno da neutralidade, tá? Porque senão a gente pode também causar dano para o crescimento da planta, tá? A água da chuva, gente, ela é levemente ácida, tá? Então, se a gente pegar a água da chuva e for medir, ela vai estar aí lá pelos 6, tá? Ela é levemente ácida. Quando tem chuva ácida, daí é mais ácida ainda porque tem uma concentração de poluentes normalmente, né? E aí pode chegar a causar lesões na pele, né? Causar alergia respiratória, tem vários problemas de saúde aí que podem ser causados. Mas, em geral, a água que a gente vai ter contato, ela sempre vai estar levemente ácida, né? Não há de levemente ácida para neutra, tá? Mas sempre aí em torno de 6 ou 7. Tem mais alguém chamando aqui? Tem alguém sem áudio ainda? Tá, gente. Então, aqui, ó, tem outras substâncias, né? Então, nosso suco gástrico, né? Ele é extremamente ácido, né? Ele pode chegar perto de 1. O limão, né? Limão, laranja, que são alimentos que a gente consome aí em torno de 2, né? O café também, tomate, são substâncias ácidas, né? E o nosso sangue, né? Ele é levemente básico, né? Ele tá um pouquinho acima do 7 ali, tá? E aí, ó, vejam que aqui tem comprimido estomacal, tá no 10, né? Então, o conteúdo do estômago, ele é extremamente ácido. E o conteúdo do comprimido, ele é básico. E aí, o que vai acontecer? Se eu pego uma substância que é básica e outra que é ácida, né? E junto, a tendência é que elas equilibrem aí no pH e busquem a neutralidade. E é por isso que um antiácido, né? Ele tem que ser básico. Para que quando entrar em contato com a acidez do estômago, ele possa neutralizar e não cause lesões na mucosa, né? Na mucosa gástrica. Porque a pessoa que toma um antiácido, normalmente ela está com algum sintoma de queimação, né? Com algum desconforto causado pela acidez do estômago, né? Ou um excesso de acidez. Então, esses antiácidos, eles tendem a neutralizar, né? E amenizar essa queimação, tá? Então, por isso que tem que estar sempre no oposto ali, tá? E aí a gente tem outras coisas aqui, né? Os produtos de limpeza, gente, em geral, tá? Quase todos eles vão ser básicos, tá? Então, todos os desengordurantes, sabão em pó, alvejante, sabonete, sabão, tá? Quase tudo que a gente usa aí para limpeza de casa é básico, tá? E vários deles são um básico com pH bem alto, tá? Gente, tranquilo até aí? Alguma dúvida? Oi, Tranquilo. professora. Oi? Sim, porque enquanto eu estava aqui que nem um doido aqui tentando entrar, eu perdi a maior parte da explicação. Você pode me explicar de novo, por Não tem favor? problema, a gente volta, tá, Gabriel? Deixa eu voltar aqui. Então, só para a gente revisar e o Gabriel poder acompanhar, né? A gente falou sobre essa questão, né? Do que são ácidos e o que são bases, tá? Então, em geral, Gabriel, a gente vai ficar com a primeira definição, tá? Que o ácido é um composto, né? Uma substância que, quando se dissolve em água, ela ioniza e gera íons, né? Positivos, que é o cátion de hidrogênio, tá? O cátion de hidrogênio uma vez positivo, o H+, tá? E as bases são compostos que, quando são submetidos, né, são dissolvidos em água, eles vão dissociar e vão formar um ânion, que é o OH-, que isso aqui é chamado de hidroxila, tá? Esse composto aqui, que tem sempre um oxigênio ligado a um hidrogênio negativo, tá? Que no caso aqui ganhou o elétrons, né? E aí a gente vai ter como característica principal nos ácidos, né, o sabor. Então, nos alimentos, normalmente eles têm um gosto mais amargo e, dependendo do tipo de substância, podem causar lesões na pele, né? Podem ser corrosivos, inclusive, de alguns materiais, tá? O papel de tornassol e o indicador universal são materiais que a gente usa, né, compostos que a gente usa para poder verificar a acidez de uma substância, tá? Então, daqui a pouco eu já explico de novo para ti o que isso significa.
Já as bases vão ter um gosto adstringente, né? Que é um gosto que dá a sensação que trava, né, a salivação na nossa boca, tá? Quando a gente toca em substâncias que são básicas, né, normalmente elas são viscosas, dá a impressão que tem algo gelatinoso na pele, tá? E várias delas vão poder reagir com os ácidos e formar sais, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver na aula da semana que vem, tá? Em relação ao pH, então, o que é esse pH? Né? Uma escala que mede a acidez de uma substância, né? A acidez ou a alcalinidade da substância, e pH é a sigla, né, de potencial hidrogeniônico, tá? Então, esse potencial, ele vai de 0 a 14, tá? Então, o 7 é o neutro, então a água pura, ela estaria em torno de 7. A água que a gente consome, ela é levemente ácida, então ela estaria quase no 7, mas ela está entre o 6 e o 7, tá? E quanto mais perto do 0, mais ácido é, quanto mais perto do 14, mais alcalino ou básico é, tá? E aí, o que são esses indicadores universais? São substâncias que a gente coloca em contato com a substância que a gente quer saber se é ácida ou básica, né? E eles vão reagir, tá? A fenolftaleína é uma substância muito utilizada, tá? Que quando entra em contato com ácido, ela fica transparente, ela fica incolor, não muda a sua cor, mas quando entra em contato com uma base, ela fica rosa, tá? O papel de tornassol, que é uma outra substância bastante utilizada, até é bem comum a gente fazer experimento em laboratório na escola, tá? Com papel de tornassol, e ele vai ficar azul com uma substância básica e vermelha com uma substância ácida. E o indicador universal, que é o mesmo que a gente usa para medir o pH da piscina, né? Ele vai ter uma escala com várias cores, que é isso que a gente estava vendo no momento que tu entrou na aula, tá? Então, quando está bem ácido, esse indicador universal ele fica vermelho, e quando é bem básico, ele fica roxo, né? Um roxo bem intenso, violeta, né? E aí, no meio do caminho, aí, a gente vai ter toda uma escala de pH que vai variar também com as suas cores, tá? Então, se a gente tem piscina ou aquário, né? Em aquário também é bem comum a gente fazer a medição do pH e ele tem que estar ali sempre verde, um verde meio amarelado, né? Não pode estar nem muito ácido, nem básico, né? Porque senão os peixes que estão ali vão acabar morrendo, né? As plantas aquáticas ou algas que estão ali também. E se é numa piscina, né? Se as pessoas vão tomar banho, acaba causando danos também para a nossa pele, para o nosso corpo em geral. Tá? Então, normalmente, quando a gente vai fazer essa medida do pH, tem que estar aqui, né? Entre o 6 e o 7, tá? Levemente ácido em direção à neutralidade sempre, tá? Então, gente, eu coloquei aqui uma tabela para vocês com um resumo, tá? Disso tudo que a gente está falando agora. Depois eu posso disponibilizar também, não tem problema, tá? Vocês não precisam copiar isso, não precisam dar print também, porque depois eu disponibilizo sem problema nenhum, tá? Isso aqui também tem na internet, bem fácil de encontrar. Então, as definições que a gente falou, né, de ácido e base, a que a gente vai ficar essa primeira, então, que um ácido é um composto químico que numa solução aquosa vai liberar íons de hidrogênio, e uma base, ou uma substância alcalina, né, em solução aquosa, ela libera hidroxilas, que são os íons negativos, tá? Então, é por uma dissociação que isso vai acontecer, tá? Valor do pH, né? Uma base é sempre menor que 7 e um ácido é... Opa, aqui tá ao contrário. Desconfigurou a tabela. Ácido era para estar aqui e a base aqui, né? Depois eu arrumo aqui para enviar para vocês, tá? Então, os ácidos vão ser menores que 7 e as bases maiores que 7, tá? Característica física, né, dessas substâncias. Normalmente o ácido, ele tá sólido, líquido ou gasoso, dependendo da temperatura. Daí entra aquela questão que a gente já conversou em outros momentos, né, de ponto de fusão, de ebulição, tá? Então, vai depender muito aí da substância. E as bases, normalmente elas são sólidas, tá? Com exceção da amônia, que é um composto sólido, básico, e que é um gás, tá? Normalmente encontrado na forma de gás, tá? A estrutura, né? Normalmente, a ligação entre as substâncias ácidas são ligações covalentes, tá? Então, eles formam compostos moleculares, que foi o que a gente estudou ainda há pouco, né? Porque eles compartilham elétrons, tá? Já as bases, muitas vezes, tá? Elas fazem ligações iônicas, tá? Então, são compostos que já tem ligações iônicas. E aí, quando dissolve em água, né, vai liberar os íons negativos, tá? Eventualmente, pode ter alguma ligação covalente também, mas a grande maioria é iônica. Então, isso é uma propriedade dessas substâncias, tá?
Na fórmula química, né, normalmente a gente vai ter o hidrogênio, claro, porque se é um ácido, né, e libera o íon hidrogênio positivo, né, o cátion, ele tem que ter esse hidrogênio já no início, tá? Então, normalmente a fórmula tem o hidrogênio já no início, tá? Então, por exemplo, né, o ácido clorídrico, que inclusive compõe o nosso suco gástrico, né, é o HCl, tá? Então, a única exceção disso vai ser o vinagre, que também é um ácido, né? Ácido acético, inclusive no rótulo do vinagre, se vocês pegarem, o vinagre que a gente usa em casa, né? Que usa aí para temperar salada, para amaciar carne, que usa até como produto de limpeza, né? O vinagre também é bastante usado para limpeza da casa, para desinfecção, né? Então, ele vai ser uma exceção porque a fórmula dele é um pouquinho diferente, né? Então, ele é um CH3 e tem um carbono ligado a 2 oxigênios e 1 hidrogênio, tá? Então, ele é a exceção. Mas, em geral, gente, fiquem com essa definição aqui, tá? Se tem um H ali no início, suspeitem que é um ácido, tá? E já as bases vão ter um OH lá no final, tá? Então, o hidróxido de sódio, que é o exemplo que está aqui, tá? É Na, né? Que é o sódio. OH, porque ele é um hidróxido, né? Hidro do hidrogênio, óxido do oxigênio, porque essa hidroxila, né? É um OH, tá? Então, vai estar lá no final. Então, geralmente, o ácido H no início, base OH no final. Então, se vocês botarem um olho numa substância, né? Se tiver, né, uma relação de substância, vocês botarem o olho, o que está começando com H vai ser provavelmente um ácido e o que está terminando com OH vai ser provavelmente uma base, tá? A solubilidade em água, geralmente, né, os ácidos, eles solubilizam com facilidade, tá? E as bases, em geral, não são solúveis em água. Eles podem ser misturadas, mas elas não ficam tão solubilizadas quanto os ácidos, tá? Então, como eu falei para vocês, na fenolftaleína, né, fica incolor o ácido e rosa a base, e no papel de tornassol fica vermelho e azul, tá? E aí, gente, com isso, a gente vai fazer agora as atividades, então, na página 24, 31 e 32.